Meu irmão e minha irmã, o que você está prestes a ouvir neste vídeo pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a batalha espiritual que está à tua volta. Existe um versículo na palavra de Deus que provoca um verdadeiro terremoto nas regiões celestiais sempre que é proclamado com fé. Um versículo que os inimigos da luz detestam ouvir. Um versículo tão carregado de poder que causa pânico absoluto no inferno e desarma qualquer estratégia das trevas. Este versículo não é comum. Ele não é apenas forte, ele é temido. Temido por tudo aquilo que atua contra a vontade de Deus. E mesmo que muitos o ignorem, ele continua a operar com intensidade total onde quer que seja declarado. O simples ato de ouvi-lo com atenção e fé já começa a mover o sobrenatural a teu favor. E neste vídeo, você vai entender por que ele é um dos versículos mais impactantes e mais transformadores de toda a Bíblia. Então fica até o final, porque a revelação que vem a seguir pode trazer resposta para aquilo que o teu coração tem buscado há tanto tempo. Escreve aqui nos comentários o que este vídeo falou contigo. Partilha esta mensagem com os teus amigos, com os teus familiares, com todos os que precisam ouvir algo forte da parte de Deus. Inscreve-te agora no canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações na opção Todas. Não deixes para depois. Assiste até o fim, porque há palavras que libertam e há versículos que fazem o inferno estremecer. Na escuridão do tempo, quando o véu do templo se rasgou e os céus estremeceram com gritos silenciosos, algo sobrenatural foi desencadeado. Durante a Sexta-feira Santa, uma força invisível invadiu os confins do invisível, abalando pilares que sustentavam milênios de domínio sombrio. Não foi apenas a dor, nem o sangue, tampouco os cravos ou o madeiro. Aquilo que realmente dilacerou as estruturas infernais foi uma verdade proclamada com poder. Este versículo específico, pronunciado com autoridade incontestável, é o terror dos principados, a ruína dos espíritos imundos. Toda vez que é mencionado em voz firme, trevas estremecem, grilhões se desfazem, cadeias caem por terra. Foi nessa sexta memorável que a eternidade testemunhou o início do fim para as forças malignas. A palavra dita não foi meramente texto, mas espada afiada, relâmpago cortante, martelo destruidor. Esse versículo é o grito de guerra celestial, a sentença da condenação eterna dos demônios. Cada letra carrega um peso eterno, um decreto divino. O inferno inteiro treme quando ouve essa passagem, pois ela anuncia derrota, submissão e julgamento. Enquanto multidões lamentavam, soldados zombavam e líderes religiosos comemoravam o silêncio daquele que curava, algo oculto desenrolava-se no mundo espiritual. Demônios reuniam-se em desespero, buscando estratégias para calar o eco daquela frase pronunciada entre dores e agonia. Não havia escapatória, nem trégua. O versículo cortava como lâmina sagrada, separando mentira da verdade, luz da sombra. Em cada palavra jorrava santidade, justiça e autoridade. Aquele momento foi a virada da guerra invisível. Nada mais seria como antes. Desde aquele instante, os céus conquistaram o direito de invadir almas, libertar cativos e proclamar esperança aos desenganados. Uma barreira foi rompida, o abismo perdeu domínio. As trevas foram confrontadas por algo que não podiam suportar. A palavra viva de Deus, pronunciada em plena crucificação. Por isso, na Sexta-feira Santa, o inferno relembra com horror cada sílaba daquele versículo. É por causa dele que os valentes espirituais se levantam com ousadia. Ele não é apenas uma frase sagrada, é o decreto final sobre a queda do maligno. Ao longo dos séculos, muitos versículos ganharam fama, outros tornaram-se hinos e alguns tornaram-se lendas entre os fiéis. Contudo, há apenas um,
que nenhuma entidade maligna suporta ouvir. Ele provoca pânico imediato, desordem nos quartéis espirituais do mal. Sempre que um servo de Deus o proclama, muralhas caem, atmosferas mudam, milagres ocorrem. Durante a Sexta-feira Santa, ele foi falado em meio ao sangue e sacrifício, selando o destino dos opressores invisíveis. Ele não promete bênçãos materiais, não fala de prosperidade, nem trata de promessas temporais. Trata-se de rendição, confronto, vitória absoluta do reino celestial sobre o império das sombras. O inferno não o teme por superstição, mas porque reconhece sua eficácia. Esta passagem não pode ser ignorada por feiticeiros, ocultistas ou necromantes. É uma sentença viva, uma verdade que liberta e que, uma vez conhecida, jamais pode ser apagada da mente de quem a ouviu. Ele é o versículo mais temido pelo inferno. E nesta Sexta-feira Santa, o seu significado renasce com mais poder do que nunca. Muitos não percebem, mas há momentos específicos no calendário espiritual em que portais se abrem e o confronto entre luz e trevas se intensifica. A Sexta-feira Santa é o ápice desta batalha invisível. Nesse dia, tudo o que há de oculto no mundo das trevas se inquieta. Espíritos atormentados se revoltam, forças malignas se reagrupam, e os principados tentam inutilmente reverter uma sentença que já foi declarada. Este versículo, proclamado naquele exato momento em que o Cordeiro entregava sua vida, rasgou não apenas o véu do templo, mas também a soberania das trevas. Não é uma declaração qualquer. É a chave de libertação, a lança espiritual que perfura o coração da mentira. Quando os seguidores do Altíssimo o mencionam com fé, é como se trombetas celestiais fossem tocadas, anunciando guerra e libertação. Nenhuma possessão resiste, nenhum encantamento prevalece. Nenhuma estrutura demoníaca permanece em pé diante da força que emana destas palavras sagradas. Há um segredo escondido por trás da estrutura desta declaração. Ela foi estrategicamente posicionada para ser a ruína do mal. Homens e mulheres que caminham com Deus sabem que a palavra é mais do que uma coleção de textos antigos. É espada viva, escudo impenetrável, alimento para a alma sedenta. No entanto, entre todas as frases gravadas nas Escrituras, existe uma que carrega um peso além do comum. Quando dita com autoridade, o mundo espiritual se dobra. Este versículo representa o colapso total do plano satânico. Ele desfaz pactos, rompe maldições, derruba fortalezas, desarma armadilhas. O próprio inimigo conhece cada sílaba, pois foi por meio dela que milhares de vidas escaparam do cativeiro eterno. Na Sexta-feira Santa, enquanto o mundo via tragédia, o inferno sentia o gosto da derrota. É por isso que, todos os anos, nesta data sagrada, há uma inquietação profunda nas regiões sombrias. Eles sabem o que foi dito, recordam a força daquele momento. Sentem os ecos daquele grito, têm pesadelos com o poder daquela frase. É a sua sentença de ruína. Muitos tentam silenciar a sua proclamação, mas o que foi selado pelo sangue jamais poderá ser apagado. Ele é fogo que consome, vento que varre toda resistência diabólica. Não se trata de superstição, tampouco de mito criado por homens religiosos. Trata-se de realidade espiritual concreta, vivida por aqueles que já enfrentaram opressões invisíveis e encontraram libertação verdadeira. O versículo em questão não se limita ao papel, mas habita nos corações dos que conhecem o Altíssimo. Ele ressoa em lugares onde o medo impera. É proclamado em hospitais onde a morte ronda, em lares onde o caos se instalou, em prisões espirituais onde almas clamam por liberdade. Cada vez que alguém o declara com fé, há um estremecer no invisível. Correntes se quebram, vultos somem,
portas trancadas se escancaram. Foi numa tarde ensanguentada, numa colina esquecida por Roma e desprezada por Jerusalém, que esse versículo foi selado com dor e glória. Aquele que o proferiu sabia o impacto de cada sílaba. Ele não o disse por acaso, mas com intenção clara de decretar guerra espiritual e declarar a falência total do império das trevas. É por isso que os demônios o odeiam. É por isso que o inferno o teme. E é por isso que o mundo precisa conhecê-lo. O que os olhos humanos não enxergam, o mundo espiritual testemunha com clareza. Desde o momento em que aquela frase foi dita, o tempo dividiu-se entre antes e depois. A Sexta-feira Santa, embora marcada por dor e sangue, tornou-se o maior golpe já sofrido pelas trevas. Naquela tarde, o céu escureceu, a terra tremeu e os túmulos se abriram, porque algo além da carne estava sendo sacrificado. O inferno, que até então celebrava a suposta derrota do filho, foi surpreendido por uma realidade que não podia compreender. O versículo pronunciado naquele instante não foi um lamento, foi uma declaração de autoridade. Cada palavra ecoou pelos séculos, invadindo prisões espirituais, libertando escravos do medo. Esse versículo ainda é falado por aqueles que ousam se levantar em nome da luz. Ele não precisa ser gritado para funcionar. Até mesmo sussurrado, carrega poder suficiente para desestabilizar o reino das trevas. Não há feitiçaria que o suporte. Não há pacto maligno que o neutralize. A cada Sexta-feira Santa, ele ressurge com força renovada, desafiando os poderes deste século. Muitos o ignoram por não compreenderem a dimensão que ele carrega. Acham que é apenas mais um trecho religioso, recitado sem convicção em cultos formais. Mas os que mergulham nas profundezas da palavra sabem que ali está um segredo vital. Aquele versículo, quando ativado pela fé, move batalhões angelicais, expulsa invasores espirituais e restaura o que foi perdido. Ele tem o poder de transformar atmosferas carregadas, trazendo paz onde havia conflito, esperança onde havia desespero. Quando alguém o proclama, não está apenas repetindo palavras sagradas, está assumindo uma posição de guerra. Essa é a razão pela qual o inimigo tenta apagar sua memória, descredibilizar sua força, ridicularizar sua origem. Pois sabe que, uma vez compreendido, ele se torna uma arma de proporções eternas. Na Sexta-feira Santa, essa verdade foi selada com sangue inocente. Um preço foi pago para que essa sentença pudesse ser empunhada por todos os que creem. Por isso, cada vez que é recitado, algo no invisível se desestrutura. É a palavra que desarma potestades. O inferno não teme templos, não se assusta com rituais vazios, não treme diante de símbolos, mas há algo que o paralisa: a verdade. Este versículo, mais do que qualquer outro, carrega a verdade pura, crua e irrefutável. Ele denuncia o impostor, confronta o acusador e silencia o opressor. A Sexta-feira Santa foi o palco dessa exposição definitiva. O Salvador, pendurado no madeiro, conhecia o peso de cada palavra dita. Ele sabia que, ao proferi-las, estaria rasgando tratados demoníacos, desmantelando séculos de engano e abrindo caminho para a redenção. É por isso que, até hoje, entidades espirituais tentam impedir sua propagação. Atacam pregadores, desviam mentes, confundem interpretações. Tudo isso para afastar os corações dessa arma espiritual. Mas nada pode apagar o que foi cravado com sacrifício. Nenhum argumento pode contestar o que foi selado pela própria boca do Messias. Esse versículo não precisa de defensores. Ele se defende sozinho, com poder e glória. É a condenação escrita do mal eterno. Se há algo que causa pavor nos demônios,
Não são exorcismos filmados ou orações repetitivas. É o momento em que alguém, cheio de fé, ergue a voz e declara este versículo. Eles reconhecem o tom, sentem a vibração, sabem que estão diante de algo que os derrota sem negociação. É como se cada sílaba fosse uma martelada na porta do abismo. A Sexta-feira Santa permanece viva no calendário dos céus, não como um dia de morte, mas como o nascimento do fim do inferno. A frase dita naquela cruz foi como o selo de um decreto que não pode ser quebrado. É a assinatura de um rei que reina sobre tudo e todos. Quando ela é lida, a libertação. Quando é compreendida, a transformação. Quando é vivida, a revolução. Essa passagem possui a unção que quebra jugos, destrói laços e desfaz encantamentos. É luz em forma de letra, fogo em forma de frase. É a essência da guerra espiritual, concentrada numa simples declaração. Uma arma camuflada na forma de palavras. Chegou o instante mais aguardado. Depois de toda a jornada por entre mistérios, batalhas espirituais e revelações ocultas, estás prestes a conhecer aquilo que o inferno mais teme. Esse não é apenas um versículo, é um marco eterno. É o som que ainda ecoa pelos corredores do invisível, atormentando cada entidade maligna. É a sentença que decretou o fim da escravidão espiritual, que anulou acusações, que rasgou a dívida que pesava sobre nós. É o ponto final na história de domínio das trevas sobre a humanidade. O versículo é João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus pronunciou essa frase, ele não estava a dizer que sua dor havia terminado, mas que o propósito eterno havia sido cumprido. Foi um grito de vitória, não um suspiro de rendição. As trevas pensavam ter vencido, mas na verdade estavam a testemunhar a assinatura da sua própria sentença. Tudo o que precisava ser feito para garantir a redenção do ser humano foi completado ali, naquele momento, naquela cruz. Não houve falhas, omissões, pendências. Cada gota de sangue derramado era uma linha escrita na história da salvação. Está consumado é o selo do céu sobre o plano divino, validando cada ato do passado e garantindo esperança para o futuro. Foi ali que o preço foi pago, a dívida foi quitada, a separação foi desfeita, o véu foi rasgado, o abismo fechado, as correntes desfeitas, as portas escancaradas. A morte perdeu o seu poder, o inferno, o seu rugido, a humanidade, a sua culpa. A cruz não foi derrota, foi o trono da glória. Está consumado. Não é apenas o final de um capítulo, é o começo de uma nova era. A aliança antiga foi cumprida, o cordeiro foi oferecido, o sacrifício aceito, as sombras foram dissipadas, já não há mais condenação para os que creem. Ao inclinar a cabeça e entregar o Espírito, Cristo não caiu, ele subiu, não foi vencido, ele triunfou, o inferno não suportou aquele som. Os principados ficaram em silêncio. Os dominadores espirituais foram desarmados. Aquela declaração rasgou os céus, abalou a terra e destruiu os alicerces do reino das trevas. Nada permaneceu intocado. Tudo mudou. O que antes era impossível tornou-se realidade. O homem separado por causa do pecado agora pode voltar ao Criador. Está consumado. É o eco da eternidade, a voz do próprio Deus, selando a reconciliação entre o divino e o humano. As forças malignas ainda hoje estremecem quando ouvem essas palavras. Não importa quantas vezes sejam repetidas, cada vez é um lembrete da sua derrota. E quanto mais alto forem proclamadas, mais fraco se torna o império das trevas. Essa frase não depende da religião. Não está limitada por doutrinas, templos, vestes ou tradições humanas.
Ela transcende denominações, vai além do entendimento racional. É uma realidade espiritual com efeitos concretos. Está consumado, rompe cadeias mentais, quebra padrões opressores, destrói prisões emocionais. Muitos vivem oprimidos porque desconhecem o poder dessas palavras. Acham que ainda precisam pagar pelo que já foi quitado. Lutam contra inimigos já derrotados. Carregam culpas que já foram lavadas. Esquecem-se de que o preço foi pago com sangue incorruptível. Está consumado. Significa que a redenção não depende dos méritos humanos, mas da obra concluída no Calvário. Significa que todo espírito acusador foi silenciado, que toda maldição foi quebrada, que toda dívida foi anulada. Significa que o passado já não dita mais o futuro, que a condenação foi transformada em perdão, que a vergonha foi substituída por honra, que a escravidão deu lugar à liberdade e que, onde havia trevas, agora há luz abundante. Cada vez que um servo de Deus diz "está consumado", ele não está apenas citando um trecho da Bíblia, está empunhando uma espada forjada na eternidade. Essas palavras abrem céus, encerram ciclos, confrontam espíritos de escravidão. Elas anunciam aos quatro cantos da criação que o plano divino foi concluído com perfeição. Jesus não deixou margens para dúvidas, não restaram pontos a resolver, não houve falhas. Aquela frase final foi o selo sobre a nova aliança. O contrato da graça foi assinado com sangue, e ninguém pode anular o que o próprio Deus consumou. É por isso que o inferno odeia esse versículo. Ele não apenas declara a derrota das trevas, ele lembra ao inimigo que seu domínio foi arrancado à força, que sua autoridade foi revogada, que sua sentença já foi lida. Cada vez que você profere "está consumado" com fé, você está reafirmando a vitória de Cristo sobre todo o poder maligno. Está invocando o céu sobre a terra. Está fazendo soar o eco da cruz nas regiões celestiais. Está participando da proclamação do triunfo eterno. Não é uma frase fraca, nem um suspiro de resignação. É o rugido do leão da tribo de Judá. É o brado de guerra que ecoa até hoje. É a declaração oficial de que a humanidade foi resgatada. As trevas não têm mais domínio sobre aqueles que permanecem sob esse decreto. Está consumado é a resposta definitiva à culpa, ao medo, à condenação, à opressão, ao desespero. Nada pode contradizer essa verdade. Nenhuma força do mal pode contestar sua validade. E nesta Sexta-feira Santa, quando muitos pensam na cruz apenas como dor, morte e tragédia, os céus celebram a frase que mudou tudo, porque o que foi consumado naquele dia permanece ativo hoje. A obra não envelheceu, o poder não se desgastou, a autoridade não foi revogada, a cruz ainda fala, o sangue ainda clama e a palavra ainda vive. O que foi dito continua valendo. E quando você entende o que significa essa frase, o inferno já perdeu mais uma vez. Está consumado é o fim da escravidão e o começo da eternidade. A cruz não foi derrota, a cruz foi conquista. A cruz foi a arma silenciosa que, sem exércitos terrenos, sem lanças ou escudos, derrotou todo o poder do mal. Foi ali, naquele monte de vergonha humana e glória divina, que o céu tocou a terra e o Eterno se fez presente no tempo. E naquela hora, quando o Cordeiro de Deus declarou com autoridade, "está consumado", não foi apenas uma despedida. Foi o grito de libertação que ecoou pelos séculos. Foi a proclamação do fim da tirania espiritual, a abertura oficial do caminho para a redenção, o cumprimento da promessa feita desde o Éden. O sacrifício estava completo, a missão encerrada, o inimigo despojado e a vitória selada. Essas palavras não foram lançadas ao acaso, mas pronunciadas com intenção, unção e propósito. São palavras eternas que continuam a reverberar nos corações que escolhem crer.
E é por isso que hoje, mesmo diante de tantas guerras interiores, batalhas silenciosas, feridas emocionais e dores físicas, há uma certeza que permanece firme: tudo já foi consumado. Não precisas continuar acorrentado ao teu passado. Não és definido pelas tuas quedas, pelos teus erros ou pelos teus traumas. Existe um recomeço disponível para ti, firmado no sangue do Filho de Deus. Tu não és esquecido, não estás sozinho e nunca estiveste fora do alcance da graça. O mesmo Cristo que disse, está consumado naquela cruz, é o que ainda te chama hoje, com ternura e poder, dizendo: eu já paguei, volta para mim. Eu tenho uma nova história para ti. Por mais profundo que seja o abismo em que te encontras, o amor dele é mais fundo. Por mais escura que esteja a noite, a luz da cruz ainda brilha. Por mais impossíveis que pareçam os teus dias, ele é especialista em milagres impossíveis. A fé que nasce desse entendimento é indestrutível. Não se baseia em sentimentos passageiros, nem em circunstâncias externas, mas na rocha inabalável da palavra viva. Está consumado, é a âncora da alma cansada, a bússola do espírito perdido, o refúgio do coração ferido. É a ponte que liga o pecador ao Salvador. É a chave que abre as portas do impossível. É a voz que silencia o acusador. É o alívio que vem do alto. Quando tudo parecer perdido, lembra-te da cruz. Quando te sentires fraco, recorda-te do sacrifício. Quando o medo bater à tua porta, proclama com autoridade: está consumado, porque estas palavras não são apenas parte da história, são parte da tua herança espiritual, são teu direito conquistado, são a prova do amor que nunca falha, da misericórdia que nunca acaba, da salvação que jamais será revogada. Portanto, levanta-te, reage, escolhe crer outra vez, escolhe viver, mesmo em meio às dores, escolhe esperar, mesmo quando tudo parece ter desabado. Deus ainda escreve histórias de recomeço. Deus ainda cura, Deus ainda transforma, Deus ainda ressuscita. E tudo isso é possível porque o Filho pagou o preço. Ele não deixou nada por fazer, não há pendências celestiais. Tudo está completo. A cruz continua a ser o maior ato de amor que o universo já presenciou. E esse amor está disponível para ti hoje, não amanhã, não depois. Hoje, neste exato instante, basta abrir o teu coração e permitir que a luz da cruz entre, que a voz da redenção ressoe dentro de ti, que a certeza da vitória invada o teu ser. Porque quando Cristo disse, está consumado, ele estava a dizer, tudo por ti, tudo por amor. Que esta mensagem invada cada parte do teu ser, que renove as tuas forças, que reaqueça a tua fé, que reacenda os teus sonhos, que te faça enxergar além das tuas dores, porque há esperança, há vida, há cura, há salvação, há recomeço. E tudo isso está disponível porque um dia, numa colina ensanguentada, entre dores e espinhos, o Cordeiro disse, está consumado.